Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 6º episódio dos Quatro Cantos, do nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Qual o Seu Plano?, a gente vai comentar os capítulos 15, 16 e 17 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. Oi, gente. E o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Bruno tá tentando chegar, ele tá se deslocando, então caso ele entre, ele vai entrar durante o episódio aqui com a gente. E a Rayane não vai participar nessa edição, mas na próxima ela já tá de volta. Bem, o que a gente tem de pauta então pro nosso episódio, dessa vez ele é um episódio mais emotivo, né? Eles são capítulos... triste. É triste. Eles são tristes em vários níveis, em vários momentos, né? Não tem um capítulo aqui que seja... que não seja de alguma maneira uma despedida ou que não envolva algum sentimento forte. Então... São 3 capítulos bem densos, né? Se a gente for ver assim. Eles são aqueles que você para, respira e fala, caraca. Mas você lê de uma vez também, né? Uhum. Bom, o primeiro capítulo, capítulo 15, se chama Distrações e Despedidas. E ele é basicamente uma grande despedida, né? Que é a despedida do Abenfi. Que é quem vai... que é o professor do Kvof, o arcanista que está ensinando ele várias coisas, entre elas a simpatia e tudo mais que ele tem estudado, os jogos mentais e tal. E virou um grande amigo também, né? Tanto do Kvof quanto da trupe, né? Sim. E se a gente relembrar no outro episódio, a gente mencionou que eles estavam um pouquinho mais afastados, no sentido de que depois de que o Kvof quase morreu numa das aulas, né? O Ben tentou segurar um pouco a onda, assim, pra não... enfim, pra não colocar ele em risco, né? Já que o Kvof às vezes é meio impulsivo. Sim. Uma primeira observação, na primeira frase do capítulo se diz: a cidade se chamava Hollowfell. Sim. E aí, de novo, pensando um pouco nos nomes dos lugares e o que eles eventualmente significam, Hollow me lembra de hollow, de vazio, né? Uhum. Então eu me pergunto um pouco também porque eles estão meio no meio do nada aqui, é uma cidadezinha, assim como... Como é que é o nome da que ele tá agora? Nowhere. Nowhere. Então eu me pergunto se não é um pouco esse o significado também, ou mas então essa aparece no mapa. Aparece? Aparece no mapa, tá? Logo abaixo aqui da República, grandão aí, tem aqui, Hollowfell. Ah, tá ali mesmo. É pertinho da universidade aqui. É verdade. Tá, não é tão vazia assim. Mas, de fato, ela tá no mapa. Ao contrário da Nowhere, né, que não tá. Eu que fui otário de não vir procurá-la no mapa, porque um pouco mais pra frente, acho que no capítulo seguinte, eles falam sobre... a gente tava indo em direção à República. E eu tava imaginando que eles estavam vindo do outro lado. Né, que eles estavam vindo de... tipo, do lado ali, né? de Atur. Então, bem... Então, Hollowfell tem esse nome um pouco sugestivo, talvez. Mas talvez ela possa ter mais significados ainda. Talvez ela eventualmente volte a aparecer, né? Como a gente vai comentar mais pra frente. E eu acho muito curioso que essa despedida do Abenfi, ela é basicamente... O Kvof comenta que são artistas se apresentando pra artistas. Então eles têm que dar o melhor deles, né? Sim. Um contra o outro, né? Uhum. Porque é muito fácil para tu se apresentar pra quem não sabe o que tu tá fazendo. Agora, pra quem sabe todos os detalhes, a coisa é bem mais desafiadora. A crítica é bem maior, né? Vamos dizer assim, tipo... Em qualquer tipo de arte, né? Se você apresenta pra um leigo, é uma coisa. Se você se apresenta pra uma pessoa que já conhece, que sabe todas as teorias e tudo, é outra coisa. Outra experiência totalmente diferente. E às vezes não precisa nem ser arte, né? Acho que qualquer contexto, tipo... pesquisa, aula, o que for... Acho que tem um temor também. Você saber que a pessoa entende do negócio, você tem que fazer algo direito. É o nervosismo também, né? Dá uma ansiedade aí. Uma coisa que eu digo é que eu não fico nervoso de dar aula pra uma sala com 40 adolescentes, assim, tipo, pra mim é tranquilíssimo. Agora, no dia que eu fui apresentar minha pesquisa numa sala que tinha 5 pessoas, era muito mais assustador. Porque todo totalmente mundo ali diferente. E é que nem também aquele negócio de você dar aula de uma coisa que você sabe, que você conhece, né? Ou então uma apresentação na escola que você tinha que fazer de química, por exemplo. Sabe? É outro tipo de nervosismo também, totalmente diferente.
Bom, nesse caso aqui tava todo mundo super em casa, né? Porque eles enfim, são Edemaru, então dificilmente teria alguém melhor pra fazer isso do que eles, mas ainda assim eles estão querendo impressionar uns aos outros. Acho legal comentando dessa partida deles na cidade e tal. A partida do Ben agora acaba sendo num momento muito propício até para a continuação da narrativa, né? Porque aí acontece aquele acidente com ele e não faria sentido ele continuar muito com ele, senão acabaria ficando algo meio que a história não continua, né? Não muda. Sim, ele tinha que sair dali. Tinha, meio ele triste, mas ele tinha que sair dali. Quando a gente, na minha dissertação, né, eu tô trabalhando com a jornada do herói, o famoso lá, o monomito e tal. E o Abenfi, ele faz o papel de um dos arquétipos, né, que é o mestre. O mestre, o conselheiro, o cara que vai te dar aquilo que é necessário para que tu possa continuar a tua jornada. O Kvolf vai ter várias figuras que se encaixam nesse papel, porque um arquétipo não é assim, tipo, toda a história vai ter um cara que vai ser a mesma coisa. Né? Mas o Abenfi, eu acho que ele é o primeiro e o mais simbólico, assim, tipo, a gente... E ele é muito carismático, né? A gente guarda muito carinho, ele com muito carinho, né? E foi um jeito legal, o jeito que ele conseguiu tirar ele ali, que não foi como qualquer literatura barata, que ele simplesmente mata o personagem porque ele não tem mais função. Ele deu como se a vida dele continuasse, olha, tem ali uma mulher com uma cervejaria e que é o que ele queria fazer, ele queria sossegar e ficar tranquilo. Que até o Kvolf meio que brinca, né? E fala assim, ele não teria uma opção melhor, tipo... não teria uma armadilha melhor. Porque é mulher, dinheiro e bebida, assim. E o Abenfi, ele também, não só ele faz esse papel de ter ensinado o Kvolf, também é aniversário do Kvolf, né? Sim, eles juntam as duas coisas, né? E aí ele ganha alguns presentes, então não só o Ben tem a função simbólica, mas essa ocasião também faz uma das coisas que os mestres fazem, que não é só o Ben que dá os presentes, são várias pessoas, né? Mas que é dar então os itens que o herói vai levar pra jornada dele. A arma mágica, entre aspas, né? São, como, por exemplo, a Caverna do Dragão, cada um ganhando sua arma especial. E o Kvolf tem uma característica dos presentes que ele ganha, que é uma coisa bem presente no livro, é que são 3 itens, né? Sempre 3, né? É a faca, a capa e o alaúde. São as 3 coisas que o Kvolf ganha aqui nesse aniversário. Nesse aniversário. E depois vai ter, tipo, todas as referências aos latoeiros, né? Que também são 3 itens e tal, então isso é bem presente, assim. É bem legal que viraram uns itens que marcaram o mundo, né, e o livro, que são a capa dele, o alaúde e a adaga, no caso seria a espada depois. Sempre que vão representar, ou quando eu vou desenhar alguma coisa deles, são sempre as 3 coisas que vêm na cabeça. É verdade. Bom, tem um pequeno detalhe aqui também nesse livro. Não, isso é spoiler. Eu não marquei em azul, mas deixa eu marcar aqui já pra eu não me esquecer disso depois. Aqui. Bom, nessa festa, então, a gente escuta um trechinho da misteriosa canção que o Arliden tá escrevendo sobre... é sobre o Lanry, né? E que, eventualmente, ele queria aprender, a gente já viu isso em capítulos anteriores, sobre o Chandriano, justamente para essa canção. Sim. Mas a canção em si, o assunto dela é o Lanry, que é essa figura mitológica sobre a qual se sabe muito pouco e que o Arliden está pesquisando. Isso é um momento bem impactante e ele vai ter consequências logo depois, né? Tipo, dos capítulos de hoje mesmo. E também é o primeiro vislumbre que a gente tem de um dos principais mistérios da história, que é, de fato, tudo isso que cerca o Lanry, quem é essa figura, o que ele fez, por que ele é tão importante, por que ele é tão misterioso, né? Sim, que vai ser boa parte da jornada dele também, né? Tentar descobrir exatamente isso. E já confirma uma ligação direta entre a história do Lanry com o Chandriano, né? Porque a gente ainda não escutou outra história sobre o Lanry e tal, mas até aqui a gente não tinha uma confirmação muito direta, só especulação.
Logo depois, quando o Ben manda o bilhete pra ele, né? Que ele diz: Kvof, defenda-se bem na universidade. Deixe-me orgulhoso. Lembre-se da canção de seu pai. Cuidado com a insensatez. Isso já estava também lá no episódio anterior, mas quando a gente fala do Lanry, a gente fala de alguém que se tornou insensato com poder. Isso a gente já sabe. E agora a gente sabe. Não, a gente sabe porque o Ben falou no outro capítulo. Que eu sempre me confundo das falas. E aqui, ele, na canção, né, do Orliden, ele diz o seguinte: o orgulhoso Lanry, forte como um flexível aço, da espada que sempre tinha pronta à mão. Ouçam como ele lutou, caiu e tornou a se erguer, para de novo tombar e a sombra padecer. Derrubado pelo amor, o amor à terra natal e o amor por sua esposa, Lyra, a cujo chamado fatal, ele se ergueu e cruzou as portas da morte, ouvi dizer, para pronunciar o nome da amada, como o sopro primeiro de seu renascer. Então, a gente tem algumas informações aqui. Aparentemente, o Lanry morreu e voltou. E tem ele fez alguma coisa muito drástica por conta da esposa. Lyra. A Lyra. Sim. Então, claro que a gente que já leu e releu, a gente sabe pra onde é que isso aqui tá nos levando, né? Mas pra quem tá na fase sem spoilers, entender essas coisas, tá começando aqui, né? Até eu não tinha feito essa ligação da primeira vez que eu li, da parte que é importante ele ter tombado e a sombra aparecer. Não, antes disso, caiu e tornou-se a erguer. Pra mim era só algo aleatório ali, só pra rimar e tal. Mas agora, relendo de novo... Eu acho que sempre na primeira leitura a gente passa pelas músicas muito por cima, né? Geralmente eu sempre só dou uma lida assim e a gente não investiga tanto, né? Aí a segunda, terceira leitura você começa realmente a avaliar e ver que tem muito mais nas entrelinhas, né? Nas coisas assim, então... E às vezes é até difícil, né? É até difícil. Tem umas assim que a gente fica, epa. Porque agora que a gente já sabe que tem coisa nas músicas, não tem uma música que a gente não fique procurando meio obsessivamente, né? E às vezes nem precisa ter, né? Aquele negócio da gente ficar em cima mesmo. Essa aqui, por exemplo, eu não acho que ela é uma música que esteja escondendo segredos pra gente no ponto que a gente tá. Não, né? Até porque a gente vai descobrir certas coisas no futuro, né? Então, é só um prequel, né? Uma ela coisinha... só serve pra fazer a ligação ali do que vai acontecer no próximo capítulo. Uhum. Pra você pensar nisso depois, né? Porque se não tivesse, você até poderia continuar a história e acontecer do mesmo jeito. Mas também, se não tivesse, a gente nem talvez fizesse o link. Assim, às vezes uma leitura meio rápida, assim, se a gente não pegasse os nomes e tal, passasse batido, né? Então, sei lá. Agora, tem um trecho nesse capítulo também que o Kvof fala que iam se passar anos antes que ele visse o Abenfi de novo, né? E... Bom, então a gente pode supor, talvez, que o Abenfi aparece, né, entre esse momento da história e o momento que o Kvof tá lá contando a sua história pro Bast e pro Divan. Sim. Eu espero ver esse momento de novo. Tá todo mundo esperando. Que mais desse capítulo? Me dá um pouco de medo também, sabe? Disso, sabe? Será que a gente vai realmente ver? Pode ser numa situação muito ruim, né? Pode ser uma situação muito ruim, então... Sei lá. Porque ele é um personagem por quem a gente se apega muito, porque o Kvof é muito apegado com ele, então... A gente se importa. E ele já era meio idoso quando o Kvof era uma criança ainda, né? Ele tinha 11 anos, então... Sei lá. Eu não marquei o negócio de azul aqui. Impressionante, Arthur. Tá, agora foi mesmo. Mais alguma coisa desse capítulo, gente? Assim, eu acho que esse capítulo foi despedida tanto do Ben quanto também da trupe e da família dele, sabe? Porque estão todos felizes, estão todos muito bem ali. A mãe e o pai dançam. Assim, até que ele fala assim... que era uma visão do amor que ele via, né? Com os pais, assim, juntos. Então foi uma a despedida dele com a mãe, que ela também dança com ele. Então, eu acho esse capítulo muito importante pro próximo, pro que tá por vir, sabe? Acaba fechando um arco ali, né? Esse primeiro arco.
E acho que é muito importante ter esse capítulo, porque pelo que vai acontecer em seguida, porque marca muito uma imagem forte, tanto da trupe quanto da família dele, para poder quebrar ela em seguida. Sim, então, e se não tivesse essa imagem agora, talvez o Bate em seguida não fosse tão forte. Sim. Eu arranjei esses capítulos em específico, né, para esse episódio. Eu queria que fosse o 15, o 16 e o 17 juntos, porque assim a gente vai conseguir pegar esses 3 estágios do fechamento da infância dele, né? Arrancar o bando de uma vez só. Sim, porque a partir do próximo já é outra história, assim, já começa a ir para outro lado, né? Isso aqui realmente é um fechamento, é um primeiro arco. E outra coisa... Fale, pode falar. Não, eu ia mudar de assunto. Não, que esse livro ele é bem dividido em arcos. Eu até tava comentando com a Júlia antes da gente começar a gravar, né? A gente, pensando num filme, é um pouco difícil porque os livros eles realmente são bem fragmentados. Eles poderiam ser, cada um deles, ser uns 3 ou 4 livros pequenos, assim, Sim. Né, pequenas histórias. E aqui a gente tá chegando no final da primeira história, do primeiro arco. Acho que ele corta as cenas de um modo muito cinematográfico, sabe? Você consegue ver certinho tanto o começo quanto o final da cena. Ele não encerra só cortando ali pronto. Ele consegue amarrar a cena ou para deixar um gancho ou para terminar ela de um modo tranquilo. Mas aí ele consegue fazer esses cortes que me lembram muito um filme. Acho que talvez se fosse aqui um corte, se esse livro fosse virar uma trilogia, por exemplo. Sim. Bom, posso só falar um Claro. A música que os pais cantam também nesse capítulo, só pra... A gente vai falar mais na parte de spoilers, eu acho. Mas... Era esse o spoiler que eu não tinha marcado. Que não tinha marcado? Ah, tá, mas só pra falar. Né, nesse nomezinho, ele vai aparecer no futuro. Só... E no nosso futuro, daqui tipo uma meia hora, quando a gente estiver com spoilers liberados. Sim. Bom, o capítulo 16 se chama Esperança. E eu acho curioso, no mínimo, a escolha de nome, né? Muito. Porque esse talvez seja, pelo menos até aqui no livro, com certeza o capítulo que menos inspira esperança. Sim, é justamente a quebra dela, eu acho. E isso me lembra que uns episódios atrás a gente teve aquele capítulo que se chamava, acho que foi no episódio anterior, que se chamava O Nome do Vento, no qual o nome do vento era uma farsa, né? Então, e no que ele aparece mesmo não era esse nome, né? Então, a gente já teve um capítulo que apareceu o nome do vento aí. Exatamente. Ele até aparece no capítulo 14, que se chama O Nome do Vento, mas é o Abenfi que faz rapidão ali só pro Kvof não morrer, né? Sim. Mas ele cria a expectativa toda pro Kvof e não acontece. E aqui também a gente começa um capítulo chamado Esperança e todas as nossas esperanças são destroçadas, então... Esse capítulo é difícil, né? Ai. Nossa, a primeira vez que eu li esse livro eu fiquei, cara, não tô acreditando nisso. Assim, não. Eu meio que sabia, sabe? Tipo, eu sabia que ia acontecer e que tava chegando. Mas o que mais me chocou é depois, bem no final, a gente comenta daqui a pouco. Mas enfim, eu até que passo bem por esse capítulo. Eu sofro mais em outros momentos, mas... Não, mas eu digo, acho que todo mundo já sabia, né? Eu acho que o que o Walter já falou no presente, que os pais morrem e tal, mas é uma morte muito pesada, eu acho, sabe? Muito bem escrita, né? Muito bem escrita. E eu consigo sentir o que ele tá sentindo, sabe? Realmente você entra na história, é uma coisa que você fica pensando o que tava passando por ele, na cabecinha dele. Era uma criança só, né? E ver todo aquele horror, todo aquele... E o cheiro, eu fico muito com o cheiro, que ele fala muito do cheiro do cabelo queimado, do sangue. E isso acompanha durante a história. Isso me lembra muito, assim, é uma coisa que a gente tem uma memória olfativa muito forte, né? Então isso marcou ele muito também. Então... Achei bem legal. O fato dele escolher narrar essa história em primeira pessoa é isso, porque ele consegue te passar uma proximidade muito forte, principalmente em momentos como esse. E o fato dele fechar o capítulo como ele fecha faz com que o que passou seja mais pesado ainda. Sim. Eu ia falar outra coisa, mas antes de tudo isso, antes da cena horrível na qual a gente já vai chegar, a gente já pulou, né? A gente tem um pouquinho de
de vida, né? De coisas acontecendo. De completar espaços que o Ben fez pra ele, né? Tipo, o tempo que ele ficava com o Ben, eles agora estão tentando o primeiro colocar parágrafo outras resume aulas. isso, né? Uhum. Então os outros membros da trupe, né, estão dando algumas aulas pro Kvof. Então ele tá se focando mais na atuação com o pai dele, nas piadas, que é o... Como é que é o nome dele? O Trip? Sim. Isso, o Trip. Nas danças com a Shandy, né? Ela ensina danças de corte de vários países. Sim. Ele tem um pouco de aulas de espada com o Terran, mas ele até diz, né, que não era espada de verdade, era assim, só pra eu não passar vergonha no palco quando eu tivesse que pegar numa espada. E etiqueta com a mãe dele, que não nos esqueçamos que é uma nobre, né? Sim. Então, ele vai aprendendo um pouco dessas coisas. Tem um diálogo muito legal dele com a mãe sobre essas frescuras de nobreza, assim. Eu acho que todo mundo concorda mais com o Kvof do que com a mãe dele, mas o mundo real, infelizmente, né? Infelizmente, Mas eu gosto muito do tom dela com ele, sabe? Tipo, você quer me deixar orgulhosa, né? Tipo assim, faça... Eu sou sua mãe. Eu achei uma chantagem emocional pesada, hein? E eu não sei se ele já tinha falado, mas ele cita bem a cor dos olhos dela, né? Nesse capítulo também, assim. Sim. São olhos verdes com halo dourado em volta das pupilas. Eu não peguei isso, não. Agora acabei de encontrar. É logo em cima, é no mesmo diálogo. Isso me marcou, assim, agora nessa outra leitura. Olha, pela primeira vez eu acho que eu me toquei da cor dos olhos dela, sabe? Porque o cabelo Que é a mesma cor dos olhos dele. Sim, então... Pois é, foi interessante. Tem várias coisas a se pensar sobre isso, mas... Né, comparações pra gente fazer depois também. No futuro. Outros olhos aí. Mas, eles estão indo em direção à República, né? Então agora o que a Julia tinha apontado antes ali, que Hollowfell tá no mapa. Então eles estão indo, na verdade, em direção... Como é que se chama isso? Nordeste. Né? Porque eles estão indo em direção à República, mas eles estão lá em Hollowfell, que é naquela península bem no sul, ao sul de Sealda, sul da República, pertinho de nada. Na verdade ela é perto de Trebon, só que Trebon não tá nesse mapa aqui, mas enfim, eles estão na... Sim. Agora, como será o nome dessa península? Porque, olha só, eles dizem que estão indo em direção à República, né? Sim. Supõe-se, então, que eles não estão na República, eles estão saindo de Hollowfell. Estão entre ali, né? Mas aqui não tem nenhum nome, não tem nada aqui. É isso que eu tô dizendo, porque os outros territórios ou é Seald, ou é Modeg, ou é República. Mas quando ele fala, por exemplo, quando ele vê a árvore caída e ele fala, nem parece a estrada real. Então eu presumo que eles estão em uma dessas 3 linhas ali. Talvez na mais pra baixo, por ser próximo a Hollowfell e ser longe da universidade. Mas então, o que eu tô me perguntando é o seguinte, se tu tá em Hollowfell, tu tá na República? Acho se não, que não. Tu tá teoricamente onde, tá, né? Pelo mapa que a gente tá vendo aqui, parece que sim. Pois é, né? Só que pela narração não parece, então... Talvez ele tenha se referido à República como a capital ali, a alvo central. Pois é, deixa eu dar uma olhada no mapa da Doll aqui, pra ver se eu encontrar ele em primeiro lugar, né? Bem, enquanto isso, enquanto eu procuro aqui, tem uma outra coisinha que eu queria comentar, que é uma coisa que se perde na tradução. Que... Isso é um trocadilho, é só um trocadilho obsceno dos tantos que o Patrick gosta de fazer. Mas tem uma hora que eles param por causa da árvore, bem nesse mesma sequência aí. E aí a mãe do Kvof fala pro Orlidan. E também a gente pode ter uma chance de comer alguma coisa quente. Na verdade, não se perde, né? Não se Acho que perde? não se perde não, porque tá aqui, ó. Isso nos dá a chance de ter alguma coisa quente. E dirigir um olhar significativo a meu pai, então... Para comer. Não se perde, então. Ela completa depois o para comer, né? Mas eu tinha deixado passar mesmo. Eu acho que fica mais explícito no inglês, porque a gente não usa tanto, tipo, quente como duplo sentido. Existe, mas a gente não tá acostumado. Agora, hot pra eles é bem mais comum, né? Popular. Sim.
Sim. Então, quando ela fala a chance to something hot to eat, o trocadilho tá bem mais evidente. Sim. E pelo que parece, foi isso que aconteceu, né? Foi. Imagino. Ou o que ia acontecer. Aparentemente aconteceu, porque eles mandam o Kvof ir catar. O que vai catar na floresta? É uma Sálvia. erva, né? Sálvia. Sálvia brava. Isso aí. Sálvia brava. Que é claramente um vai dar uma volta aí. O Kvof entende, os pais dele entendem, todo mundo se entende. Então... E aí o Kvof então diz que ele não se importa em demorar quando ele vai fazer essas coisas, porque ele sabe da privacidade e tal, só que dessa vez ele demorou bastante e quando ele voltou a vida dele mudou completamente. E ele diz que de certa maneira aqui é onde a história começa. Se vocês lembrarem, lá no início ele tá pensando sobre onde começar a história e uma das coisas que ele fala é talvez a história comece naquela noite com uma chama azul, o crepitar da fogueira, eu acho que ele fala, uma coisa assim, né? E aí a gente sabe que uma das possibilidades de começar a história era aqui. É como todo bom livro de fantasia, né? Ele tem que se livrar dos pais dele pra realmente ter a história. E acho que fica mais intenso quando ele termina a outra cena com então vamos acabar logo com isso. E aqui tem um pouco do que tu falou antes, do tipo, ele não só matou a Banff porque tinha que se livrar, aqui ele matou. Quando o Kvof tá voltando então lá pras tendas, pro acampamento da trupe, ele vê fogo azul, ele vê ferrugem, né? As coisas estão enferrujadas. Sim. E ele começa a ver os corpos. Acho legal como ele começa isso, que ele narra falando como se todos prendessem a respiração e realmente não tinha ninguém respirando. É o silêncio, né? É o silêncio. Mas é um silêncio apertado. Bom, enfim, depois eu falo isso. Aí então ele vê um grupo, ele fala de homens e mulheres, né? No plural mesmo, women. E aí esse pessoal tá na volta de uma fogueira, conversando e tal. E é nessa sequência então que ele vai pela primeira vez ver o Chandriano. Sim. Né, que é exatamente esse grupo de pessoas que acabou de chacinar toda a família dele. Quem chama a atenção em primeiro lugar é o cara que vai falar com ele, que vê que ele tá lá, que é uma pessoa de pele branca, ele diz que é muito elegante. Não só vai falar com ele, né? Ele já começa dando uma mortal. Isso. Como Mercúrio, né? Exatamente. Parece Mercúrio. Então, esse cara, ele é o Gris, né? Em inglês Cinder, então essa foi uma das mudanças de nome que a Vera decidiu fazer. Né? Poderia, como não poderia, porque realmente Cinder faz sentido ser gris. Ela poderia talvez ter traduzido pra cinza, mas ia ficar esquisitíssimo. Sim. Então, eu acho que é uma escolha bem acertada, assim, né? E esse cara, então, é quem matou os pais dele e quem pretende matar ele, né? Sim, o coelhinho que eles deixaram escapar. Então ele chega a ameaçar o Kvof. E eu acho curioso nessa cena aqui que o Kvof ele fica paralisado. Ele já tava tentando tipo, fazer um pouco do coração de pedra e tal, né? E tentar focar nas coisas, mas ele não consegue. E mesmo ele sendo um prodígio no que ele aprende, quando chega na hora dele aplicar, tipo, num momento de trauma horrível, ele não consegue, ele fica paralisado. Ele até tenta, quando ele fala que ele vê a panela no fogo, ele foca nas batatas assando. Nas batatas, que é uma coisa comum. Quando você tá sofrendo um trauma. Ele tá tão atordoado que ele foca no negócio comum. Você ele segura até no que é mais normal. Ele até cutuca a batata e ele fala assim, cozidas. Né? Bom, ele tenta e ele... Logo depois ele percebe que não vai dar, né? Porque ele tá completamente paralisado, assim. Não tem como manter a racionalidade. E aí aparece o Haliax. Né? O Haliax que no fim das contas, sem querer, é quem salva a vida dele. Tem uma coisa interessante aqui que as falas do Haliax, tanto na edição original quanto na brasileira, estão em itálico. Sim. Isso é um recurso que o Patrick usa às vezes. Eu não consegui exatamente
pegar qual impressão que a voz dele passa por estar em itálico. Mas era pra ser alguma, falhou comigo. Falhou comigo também, eu não sei. Então, geralmente você usa bastante itálico pra denotar o pensamento, ou quando é algo muito enfocado, muito distoante. Então, talvez o tom de voz dele fosse algo, pelo que a gente talvez. Na verdade, ou achava talvez até mais porque a gente ecoante. não consiga ver, né, a voz, a boca, tudo. Imaginou algo bem que ecoa, sabe? Como se tivesse com algum efeito. Eles dizem que alguém, no caso o Arliden, né, o pai dele, andou cantando o tipo errado de canção. Sim. E aí eu me lembro do episódio, do capítulo imediatamente anterior, onde o Abenfi diz: lembre da canção de seu pai. Bom, vai ser difícil de esquecer agora, né? Agora. Mas enfim, essa canção ela tá cada vez assumindo um papel mais central na trama, né? O mistério do Chandriano, do Lanry, etc. E aparentemente é por estar espalhando essas informações que o pai dele morreu. A gente essa é a explicação que a gente tem nesse momento aqui. Sim. Aí o Cinder, o Gris, ele é o Haliax xinga ele, diz que ele tá sendo cruel sem necessidade, né? Uma coisa assim. Mas é legal que ele deixa um tom... Ele mostra a crueldade dele, entre aspas, sem precisar demonstrar, só nesse diálogo que ele tem com o Gris. Quando ele se força ele a se abaixar, me lembrou muito quando um cachorro quer se impor ao outro, que ele avança no cachorro mais fraco e faz ele se agachar ali e ficar rosnando. Algo que ele não precisa realmente morder o outro cachorro, mas ele deixa bem claro quem que manda ali. Isso me lembrou um livro do Martin até, que se chama Sonho Febril, que é um livro de vampiros. E tem uma dinâmica muito parecida entre os vampiros vilões da história e o Chandriano aqui. Que é assim, tu tem um mestre que é a pessoa que te conhece ou que tem poder suficiente sobre ti, né? E nem é o cara necessariamente mais cruel do bando, mas ele é o mais poderoso, então todo mundo... É uma crueldade passiva, né? Sim. Diferente do Cinder, que é um sádico. Exatamente. E ele até deixa claro, ele fala, quem que conhece seu nome? Até as entranhas. Então você fica bem... É verdade. Então, uma coisa disso de quem conhece o seu nome é interessante, porque tá aparecendo aqui uma nomeação de um ser, né? E não de um elemento ou algo natural, né? Como a gente já viu, né? E aí a gente se pergunta, bom, o Haliax, então, ele conhece o nome do restante do Chandriano e por isso ele controla eles. Por isso que ele é o chefe. Então. Ele diz também que... Ele fala pro Gris que quem é que protege ele dos Amir, dos cantores e do Sif. Sim. Né? Então a gente tem 3 coisas que podem aparentemente ameaçar o Chandriano, que são essas 3 aí. Os cantores, ele acabou de... Tudo bem que a gente eventualmente vai ter mais informações sobre isso, mas eles acabaram de matar um bando de cantores, no sentido óbvio da palavra, né? Sim. Literalmente, né? E daí logo depois o Haliax fica tipo, eles estão vindo, vamos embora, e some. E todos eles vão embora. E agora eu me pergunto quem que tava vindo, né? A gente não sabe, né? Seria amigos, talvez os amigos, os cantores. Um dos 3, eu imagino. Outro artifício muito, entre aspas, bom que ele usa é que ele não precisa inventar um Deus Ex Machina ali pro T-Volt ganhar dos vilões agora, mas ele dá a motivação da vingança, que é o plot básico de muitos livros, que é a vingança pura e desvairada. Mas ele consegue construir esse caminho depois, que não é exatamente só... Achei isso é mais pra sessão de spoilers, mas é até bem claro. Ele não é simplesmente a pessoa que quer vingança e vai direto para isso sem estar se preparado e sem nada. Ele continua a história de vida dele sem tirar isso de mente. E o Kvolf, ele não é obcecado com a vingança. Exatamente. Eu achei... nesse ponto que eu queria chegar e acabei me enrolando. Que a maioria das pessoas
dos autores que usam esse plot fazem isso e acaba ficando algo pobre, que é só simplesmente a vingança, a história. E ele não deixar ele obcecado, tendo consciência de que ele nem daria conta de realizar essa vingança, faz com que todo o arco dele se torne muito mais legal e se acompanha mais o crescimento do personagem. E ele eventualmente tem... Bom, a gente fala disso depois. Quando ele tá vendo, né, os corpos, ele eventualmente chega na tenda dos pais dele. E aí, né, ele até nos poupa dos detalhes, como ele diz. Sim, eu queria o cavalo dele também andou, né? Então, o que é legal não, mas eu digo, a carroça estava intacta, né? A carroça dele. Então, assim, ele teve ainda aquele momento normal, depois de tudo, com o cheiro do pai, com o cheiro da mãe, com as coisas, né? Então, o último adeus aí. Até tudo pegar fogo. E ele comenta também que ele pega uma sacola, bota um monte de coisa, e entre essas coisas ele pega o alaúde, né, o alaúde do pai. Sim. E ele diz que se sente roubando. E aí ele dá um golpe mais dolorido, que é mais do que ver os pais dele mortos, é você ler que ele tocou até sangrar e até esquecer de tudo. A música, ela... Sendo que os dedos dele já estavam feridos, né? Então, assim, ele já tinha machucado bem a mão, tentando cavar a sepultura e tudo, né? Então... E a música, ela vai se tornando... Ela vai assumindo um papel de conforto pro Kvolf, porque é uma parte muito forte da identidade dele, né? Porque agora que ele não tem uma família, o que resta é o que a família deixou com ele. Sim. E uma dessas coisas é todo esse treinamento artístico aí. E aí, o que mais dessa cena? Vocês têm mais observações nessa sequência? Fora o imenso espaço vazio que parece ter entre os dois o próximo capítulo e esse, nada. A frase final dele é... os parágrafos finais ali, ó. Não, peraí. Cadê? Consegui virar a página aqui, tava lá no outro capítulo. Aqui. O finalzinho desse capítulo, então. Pus o alaúde de papai no estojo. Era como se o estivesse roubando, mas não pude pensar em mais nada que me lembrasse deles. As mãos de ambos haviam alisado aquela madeira milhares e milhares de vezes. Depois disso, fui embora. Entrei na floresta e continuei andando até o alvorecer começar, a clarear as fímbrias orientais do céu. Quando os pássaros se puseram a cantar, parei e arriei a sacola. Peguei o alaúde de meu pai e o estreitei junto ao corpo. Comecei a tocar. Meus dedos doíam, mas toquei assim mesmo. Toquei até sangrarem nas cordas. Toquei até brilhar por entre as árvores. O sol brilhar por entre as árvores. Toquei até ficar com os braços doloridos. Toquei, tentando não lembrar, até adormecer. E aí daqui a gente vai então pro capítulo 17, que é mais um interlúdio, e ele se chama Outono. Bom, fale. Não? Ok. Eu achei que alguém ia falar. Não. Ok. Aqui então a gente volta, né, pra marco do percurso, onde o Bast e o Divan estão ouvindo a história. E o Bast tá bem chocado, bem triste. Bem abalado. Abalado, ele disse que não sabia. E aí o Kvolf responde que isso não é nem a pior parte. Ou seja... Ou seja, vem coisa pior. E parece ser a primeira vez que o Kvolf conta isso pra alguém, né? Então... acho que ninguém sabe. Por enquanto que a gente sabe, por enquanto, pelo que a gente conhece, é a primeira vez que ele conta essa história do que aconteceu realmente com os pais, com a trupe. Então... Pois é, né? Essa história do presente, mais do que só um relato, ela também tá tendo efeito nele, né? Sim. Enquanto personagem, assim, ela tá... A gente tá vendo no futuro, né? Mexe muito com ele contar isso. Ele parece que não, né? Com eles ali, com o cronista e com o Bast, mas ele se retira, porque é muito forte. É uma passagem muito importante da vida dele, né? Então... Acho que mexe até com os dois que estão escutando, que aí ele fala que o Bast lhe deu um sorriso caloroso com olhos novamente de um azul humano, então que toda aquela raiva e explosão que ele teve com o cronista, ele voltou ao normal depois disso.
Sim, eles até fazem meio que as pazes mesmo agora, sabe? Não foi porque o Kvoth mandou eles fazerem as pazes. Foi os dois olharam um pro outro e falaram, cara, tá tudo bem. Nada como uma tragédia pra unir as pessoas, né? Eu acho muito legal ele ter esse capítulo agora, mesmo ele sendo pequeno. É algo como se fosse um respiro pra história. Sim, eu acho né? necessário. Acho necessário. É pra você digerir o que você acabou de ler, porque acaba que o arco do próximo capítulo, que já começa maravilhoso assim, é como se fosse outra história. Basicamente o renascimento dele. Sim, ele se erguer novamente. Nessa cena aí que o Bast e o Divan fazem as pazes, o Bast até diz que o Kvoth é mais forte do que parece, mas é melhor não falar pra ele, porque ele só vai ficar triste com isso, né? Porque ele não sabe lidar muito bem com quem ele é, com a identidade dele mesmo, sabe? Com as coisas que ele passou, as coisas que ele fez, porque ele é imprudente, obstinado, etc. E aí, eu acho que pior, eu falei antes, né, que o que mais mexe comigo nesse nosso episódio todo não é nem necessariamente o relato dele lá atrás, mas é agora. O Kvoth sai em silêncio, ele vai até a floresta que tem perto ali da cabana, né, da estalagem. E aí quando não tem ninguém vendo, ele começa a chorar. E o que é engraçado também é que ele sai e ele até leva um susto com o outono. Porque ele tava na primavera, né, no relato dele. Então, assim, ele... eu acho que essa frase é muito, muito legal, porque dá aquele choque de realidade no próprio personagem, sabe? Tipo, ele entrou tanto na história dele, foi tão forte pra ele aquilo, que ele deu aquele choque de realidade. Caramba, realmente eu tô em outro tempo, né? Nossa, isso é muito bom. Esses últimos 3 parágrafos aí, que é o que aconteceu com ele quando ele saiu, é excelente, né? Sim. Acho que para tirar um pouquinho da bad que fica esse capítulo, é legal pensar na pequena construção de mundo que ele faz no finalzinho, quando o Bast tá conversando com o cronista, que ele explica como é a sensação de ser preso numa conexão. Ele dá aquele leve toque de humor só pra você... Calma aí, não precisa chorar, vamos continuar. O Bast é um cara muito simpático, né, nesses momentos. E ele é uma quebra aqui mesmo, porque tá todo mundo... É muito pesada essa narrativa toda. Aí ele solta um comentário, né, que dá aquela... Você dá uma risadinha. Você fica... É verdade. Em geral, quando a primeira vez que eu li, eu me incomodava bastante com os interlúdios, mas esse aqui eu acho que ele é um dos melhores, assim. Eu acho esse muito necessário. Eu acho esse importante, sabe? Até pra ver como que isso afeta ele hoje. Né? E o que é legal é que ele tenta meio que esconder dos outros dois, assim, mesmo achando que ele falha. mas assim, ele vai lá pra fora e tem o seu momento, sabe? Ele se abre com ele. Aquele momento sozinho mesmo, de jogar pra fora a sensação, as emoções que ele teve ao contar tudo que aconteceu com a família. Então, é importante pra ele como personagem. Eu concordo, e eu acho também que, tipo, criar esse clima, mostrar como a gente não tá só absorto na história do passado e por isso a gente tá sentindo, mas como no presente tá todo mundo sentindo junto com a gente, né? Sim. A gente não tá sozinho no desespero. Que nós estamos no mesmo patamar aí do Bast com o cronista. Estamos ouvindo a história. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Então vamos lá para os spoilers. Então agora a gente vai para nossa sessão de spoiler livre. A gente vai comentar tudo que nos lembre de coisas que tem no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio e na... Eu sempre esqueço o nome. A Árvore Relampejante? Trovejante. É isso aí. Que é o conto do Bast. Então, tudo relacionado ao universo. E se alguém lembrar também lá do How Old Holly Came to Be, embora eu ache difícil, pode, tá liberado spoilers dessas 5 coisas agora. E uma delas, então, eu queria lembrar vocês, é o que eu tava querendo falar há muito tempo. Que lá no capítulo 15, a música que o pai
e a mãe do Kvof cantam, que se chama... Olai de Sir Sabien Tralliard. Isso mesmo. Ela é uma das músicas que foi escrita pelo William, né, que é mais uma dessas figuras mitológicas. Ele é o único Edemaru que é uma lenda, digamos. Uhum. Que até o Ben brinca, né, que o Kvof poderia ser ele. O próximo, Isso. Se ele continuasse na trupe, né, ele poderia ser o próximo William, porque ele é muito incrível. Baba-ovo desse Kvof. Essa música ela vai ser importante ainda no Nome do Vento, mais pra frente, lá pelos capítulos, acho que 50 e pouquinhos, que é quando o Kvof reencontra a Dena. Sim. E é essa música que eles cantam naquela cena linda na eólica. Eu adoro essa cena. Bom, eu sou suspeito, mas ela é incrível. Foi uma das cenas que eu mais senti coisas, assim, tipo, sabe, choque. Capítulo... perto do 54 é o capítulo. Um pouquinho mais. Sim. Isso. E bom, essa é a mesma música e tem um paralelo interessante, porque o Arliden e a Lórien claramente, né, tem uma conexão muito forte entre eles dois, de amor, de cumplicidade, etc. E a escolha dessa música pode nos indicar também um pouco disso entre o Kvof e a Dena, né? Sim. Eu tinha comentado também que o Haliax ele fala em itálico e que o Patrick usa esse tipo de sinal gráfico para que a gente entenda diferente, né, como os personagens falam, e ele usa isso na Feluriana também. Sim. Que ela fala com letra minúscula, né, no início da frase. Talvez seja algo dos Encantados, mas aí eu pensei, se eu pensar, o Bast fala normal. O Bast não então, fala, às vezes ele pode estar disfarçando, mas... Será que em alguns momentos em que o Bast não esteja fingindo ser humano, não muda? Eu não prestei atenção. Ele pode estar falando de uma forma diferente, a gente não sabe, né? Mas eu acho que não é tipo uma regra pra encantados, assim, de tipo, se é uma criatura do Fey lá, ela vai falar sempre com um tom quase, sei lá, muito diferente em essência, né, do que os humanos falam. Mas Sim. que no caso do Haliax e no caso da Feluriana ele quis pontuar isso. O Kitei lá eu acho que não tem. Se bem que o Larry não é muito encantado, né? Pelo menos não por agora. Eu acho que a questão é que a voz dele tem algo de tão mágico que tu precisa escrever ela diferente. É tão poderoso, né? Parecer ecoar, porque talvez você não vê o rosto dele, né? Então parece uma voz vinda do além. Talvez ele queira dar essa sensação. Pode ser, eu acho que é a explicação mais razoável também, o efeito esperado mais razoável. E acho legal comentar também do modo como eles vão embora, que é onde me lembra aquela canção das coisas da porta dos Lachlas, né? Que ele fala, eles entram no manto dele, né, como se ele fosse um portal de sombra. Verdade. Olha. Eu queria falar um pouquinho sobre o Sif também, porque eles são personagens completamente irrelevantes nos dois livros que a gente já tem. Né? Mas depois aparece. Então, eles são mencionados, não muito, eles são mencionados em 3 capítulos só, eu acho, que é esse, e mais 2 vezes no Temor do Sábio. E realmente a gente não tem muita coisa sobre ele, mas aparentemente eles são bem importantes. Porque eles me lembram... puxa vida, como é que é o nome daquilo? Eles parecem, tipo... Eles são guardiões, né? Eles são... The White Riders, os Cavaleiros Brancos. E eles são assunto de muito... Eu tô citando a Wiki aqui. E eles são assunto de muito... São tema de muitas canções folclóricas. Eles tem várias músicas sobre eles que a gente vai comentar mais pra frente. Acho que não cabe comentar hoje aqui, porque elas aparecem no livro mesmo. E uma delas aparece no compêndio que o Kvof encontra na universidade depois, sobre lendas, que ele tá procurando o Chandriano, né? É a primeira vez que ele vai no arquivo, né? Isso. Eles me lembraram algo muito... Quando eu li aquele capítulo quando ele tá na Terra dos Encantados, eles me lembraram
como se fosse alguma espécie de encantado com uma semiconsciência, sabe? Que eles não falam, mas que eles protegem algumas coisas. Uhum. Eles têm algum tipo... Eles são organizados, isso com certeza. Eles parecem tipo uma tropa. Eles têm uma função, uma dessas funções deles é tentar impedir que os humanos falem com o Ktei, né? Não é humanos, é qualquer criatura. Qualquer coisa, porque, enfim, as coisas que o Ktei fala, elas viram... E fazendo essa ligação, talvez eles só persigam o Chandriano pelo Haliarts ter entrado em contato com ele, não é? Pois é, né? Porque aí eles estão tentando corrigir o que ele fez, ou porque qualquer coisa que a árvore lá fala, que eu não sei falar o nome dela, é como se ela fosse algo que ela fizesse para moldar o destino. Porque ela sabe todas as possibilidades, então ela pode falar a coisa mais simples ali, que ela sabe a consequência. Então talvez eles estejam tentando impedir as coisas que a árvore quer fazer. Eu acho uma excelente observação, assim, talvez eles estejam tentando corrigir os erros passados. Diminuir os danos. Bom, será que eles... Mas, claro, eu imagino que eles vão aparecer mais pra frente de novo. Porque o Kvof também falou com o Ktei. Então se eles estão indo atrás do Chandriano... Pode ir atrás dele. Podem ir atrás dele. É bem provável isso. Pois é, eu também. E eles praticamente não são mencionados, tanto quanto os Amir são, por exemplo, né? Sim. Os Amir são uma peça central. Por que o Kvof, quando ouviu isso, de repente não guardou a menção ao Sif, não foi atrás, enfim. Não sabemos. Acho que é porque os Amir me lembram muito aquele arquétipo típico dos guerreiros das cruzadas, algo como a Ordem Santa e tal. E até fala depois, em uma das histórias que ele está ouvindo lá do Scarp, que ele já está começando a contar uma história que ele vai falando sobre Telo e os Amir. Os Amir também, eles são muito mais conhecidos, né? Porque no mundo até concreto, pela religião, objetivo, as pessoas conhecem eles. Agora os Sith são, tipo, fadinhas. Por falar em fadinhas, uma curiosidade que eu achei sem querer agora aqui. O Sith é muito parecido com Sid, tipo S-I-D-H-E, que são uma raça de criaturas mitológicas da mitologia irlandesa e escocesa. E eles são também comparáveis aos Fey, aos encantados, assim, de uma maneira, né? E eles vivem num mundo, num outro plano que coexiste com o nosso. Exatamente como, né, o mundo dos encantados que a gente tem aqui na Crônica do Matador do Rei. Então é interessante, eles lembram uma figura mitológica real. Talvez seja baseado. Provavelmente, né? Mas enfim, eu acabei encontrando isso meio sem querer, então não tive muito tempo de ler e pensar sobre. Posso estar falando bobagem. A gente pode falar mais pra frente também, se for Pois é. E já na parte dos spoilers agora, dá pra gente falar, talvez, que haja um motivo para o Haliarts ter deixado o Kvolt vivo, mesmo eles estando fugindo agora. Talvez por aquela história quando ele tá indo Lam e tal, ele se tornando Haliarts, mesmo ele sendo alguém do mal, entre aspas, sendo um Chandriano, ele ainda pode guardar uma parte humana dele que tenta morrer, né? Tenta acabar com aquilo. Que é a maldição que os Selitos dá pra ele. Sim. Aqui é bem interessante ler essa cena, sabendo um pouco da história, né? Do Haliax. Já sabendo que ele era um humano e tal, porque aqui ele parece um senhor das trevas, né? Ainda mais envolto em sombras e tudo, né? A primeira vez visão. Você não tem o traço de humanidade dele que você tem quando você vai descobrir a origem dele. Sim. Exatamente. E o Gris é um, sei lá, é o babaca genérico, né, que a gente... o capanga que gosta de matar, gosta de sangue, né? Tem muita gente, eu desconfio um pouco. A gente vai discutir com bem mais detalhe quando chegar na hora as teorias sobre o Mestre Freixo, né? Tem uma galera, e aí eu já não gosto muito, que tenta associar o Braddon ao Gris.
dizer que eles são... que o Braddon é o Gris disfarçado. Mas eu sinceramente não compro muito. Eu acho que não é a hora da gente entrar nisso. Entrar com detalhe, mas eu acho, enfim, legal a gente deixar o registro do debate aí pra depois, né, a gente voltar aqui. Mais alguma coisa de spoilers? Não, galera. Eu acho que aqui é mais só o trauma mesmo, não tem muito. Não, foram episódios bem pesados. Mas, bem, então sendo assim, a gente vai encerrar esse nosso 6º episódio. A gente volta daqui 2 semanas. Mas antes disso, poxa, a gente não se preparou isso sabendo que a Rayane não tá aqui. Mas a gente precisa... vocês podem nos contatar, então, pra falar se vocês estão gostando, o que vocês não estão. A gente recebeu já elogios, críticas, a gente ouviu todo mundo, né? Algumas críticas a gente já incorporou e mexemos. Nem todas a gente vai fazer isso, tá? Porque tem algumas coisas que mesmo que a crítica seja pertinente, a maioria das pessoas não concorda. Então, né, a gente também vai ter que manter esse senso aí de como lidar com essas coisas, né? Sim. Vocês podem entrar em contato com a gente na nossa página no Facebook, que se chama Os Quatro Cantos. Também pelo Twitter. No caso do Facebook é tudo escrito por extenso, Os Quatro Cantos. No Twitter a gente é @os4 em numeral cantos. No SoundCloud também é Os Quatro Cantos. E como é que é o Instagram, Eric? Podcast Os 4 numeral cantos. Então vocês podem nos encontrar em todas essas redes sociais. O nosso Instagram agora a gente já tá com ele um pouquinho mais organizado, né? Mais ativo. A gente começou a fazer ele depois. E todas as artes muito bonitas que o Eric e a Julia fazem pro nosso podcast vão estar lá também com mais resolução, imagino, do que nas outras redes, né? Acho que é isso que o Instagram faz. Principalmente no YouTube tem o processo de pintura, tanto meu quanto da Julia. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, ver como é que a gente tá criando as coisas, o que a gente tá pensando, né? É legal. Então é isso, pessoal. A gente volta daqui 2 semanas no nosso 7º episódio, no qual a gente vai finalmente entrar no próximo arco desse livro, né? Como é que o Kvof vai sobreviver à morte sozinho de toda a família agora. dele. Sozinho. Com o começo de capítulo mais legal do livro. É bom mesmo. E a gente vai discutir então os capítulos 18, 19 e 20. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.